Meus queridos irmãos e irmãs, com grande alegria celebramos a festa, a memória do grande Padre Pio de Pietrelcina. O Padre Pio é um dom providencial para a Igreja dos tempos modernos. A primeira coisa que eu preciso dizer é que é um santo muito pouco carmelita. Por quê? Porque é um santo, ao contrário daquilo que preza muito o Carmelo, é um santo com sinais muito extraordinários, e deixa eu dizer assim, usar uma palavra feia, mas sinais espalhafatosos. O Carmelo é todo interior, e mesmo quando os santos carmelitas têm sinais muito exteriores, estigmas, coisas assim, muitos milagres, vocês podem ver que eles não fazem muita carreira dentro do Carmelo, assim, não são muito conhecidos, muito famosos. Os santos carmelitas são santos mais interiores. Por isso, Santa Teresinha, cuja novena iniciamos ontem, é, digamos assim, quase que a antípoda de Padre Pio. É uma santa com zero sinais exteriores e sobrenaturais, assim, alarmantes. É uma santa que, se não fosse Deus, depois da morte dela, fazer milagres, ninguém saberia que era santa. Ou seja, foi Deus, com o furacão de milagres após a morte de Santa Teresinha, que chamou a atenção para a santidade toda escondida, né, de Teresinha. Ela é verdadeiramente, né, a santa que conseguiu se esconder, caché soi-même, se esconder por Jesus. O Padre Pio, no entanto, sendo sacerdote, Deus quis colocá-lo num farol e chamar muito a atenção para um aspecto do sacerdócio que é o que irá salvar o sacerdócio, digamos assim. Nós estamos, nos tempos atuais, na maior crise sacerdotal de toda a história da Igreja. Não tenho dúvida nenhuma disso. Ou seja, a Igreja já passou por outras crises de outros grupos dentro da Igreja, mas nós estamos, né, nos tempos atuais, vivendo a maior crise de identidade sacerdotal de toda a história da Igreja. Os padres não sabem mais o que eles são. Então Deus, que conhece o futuro, antes dessa crise se instalar, Ele mandou São Pio de Pietrelcina. Por quê? Vejam. Porque o Padre Pio, ele literalmente encarna o aspecto do sacerdote vítima, que é a única forma, repito, não é uma das formas, é a única forma de se entender o sacerdócio católico. Jesus, nosso sumo e eterno sacerdote, ele não é somente sacerdote, ele é sacerdote e vítima. Quando a Igreja esquece que o sacerdote é vítima, o que é que vira o sacerdócio? Vira uma coisa muito pouco cristã, pagã, da qual a Igreja quer se livrar. Explico. O que é que são os sacerdotes nas outras religiões? Nas outras religiões, o sacerdote é o homem da violência, é o homem, é um açougueiro, por assim dizer. É alguém que mata. O sacerdote é feito para matar os sacrifícios. Então você traz um cordeiro e o sacerdote é aquele que mata o cordeiro. O sacerdote é aquele que oferece o sacrifício. Então, a dinâmica das outras religiões é a dinâmica de um Deus, sei lá, um Baal, os sacerdotes de Baal que foram antagonizados
por Santo Elias. Ele oferece sacrifício, ele faz coisas para chamar a atenção do Deus. Então, quando você vai oferecer aquele sacrifício, Deus vai lá e diz: muito bem, obrigado pela imolação que você fez, e eu pago você com alguma graça, alguma coisa. Nós cristãos temos exatamente a dinâmica contrária. Deus veio. Antes de tudo, Deus veio. E Deus veio e se fez vítima de amor. Jesus é ao mesmo tempo, no altar da cruz, sacerdote, altar e cordeiro. Ele é o sacerdote que oferece, ele é a vítima que é oferecida. E com isso, o sacerdócio do nosso Senhor Jesus Cristo colocou de cabeça para baixo toda a noção do sacerdote como aquele homem da violência. É o homem que aceita receber violência. É o homem que aceita se oferecer como sacrifício, se oferecer como holocausto de amor. Esta é a verdade do sacerdócio católico. E é por isso que quando nosso Senhor instaurou o seu santo sacerdócio ministerial, o sacerdócio católico, ele escolheu os 12. E ao escolher os 12 deixaram tudo. Existe um estilo de vida sacerdotal. Pedro, que supostamente era casado, há quem discuta isso, mas supostamente era casado, ele deixou. Jesus, nós deixamos tudo por ti. E Jesus então diz: quem deixar pai e mãe, casas e campos, mulher e filhos. Deixar mulher. Sempre foi isso. A igreja, desde o início, escolhe os seus sacerdotes entre aqueles que deixavam a mulher. Claro, não havia celibatários como nós temos hoje, pessoa que já não havia tradição de celibato em Israel. Os homens eram muito naturalmente casados, a não ser que você pegasse ele muito novinho, como São João. Mas, de acordo com as suas mulheres, em acordo mútuo, o casal se convertia e o homem, então, deixava a esposa. E a mulher se consagrava a Deus. Né? E desde o início, então, Jesus instaura um estilo de vida sacerdotal. Ou seja, um estilo de vida em que o sacerdote não é somente aquele que oferece o sacrifício da missa, mas oferece a si mesmo. Quando Jesus pede para deixar tudo, ele não estava fundando uma congregação religiosa. Ele estava escolhendo os seus primeiros sacerdotes. Porque é assim que é feito o sacerdócio cristão. Quando aconteceu no século XVI a Revolução Protestante, você vê que ao jogar fora a noção de sacerdócio, eles jogaram fora também a noção de vida de sacerdote vítima. O estilo de vida apostólico desapareceu. Eles que são tão bíblicos que os pastores protestantes não vivem o que os apóstolos viveram. Onde estão os sucessores dos apóstolos? Os sucessores dos apóstolos estão naqueles que vivem a vida apostólica. A vida no estilo dos apóstolos. Deixar tudo para seguir, servir Jesus. Por isso a Igreja Católica insiste, né, em manter o celibato sacerdotal. Vozes modernas e modernosas, mais protestantes do que católicas, querem transformar o padre num funcionário da comunidade. Ora, se ele é um funcionário público,
um servidor público, que é só um funcionário concursado da comunidade, então pode tranquilamente ter mulher e filho, não tem problema nenhum. Não é porque o padre é escolhido como fazem os protestantes. Quem que são os pastores? São os servidores da comunidade. Você pega essas igrejas congregacionalistas ou presbiterianas, elas sempre têm um grupo. Os presbíteros, que são aqui no sentido de anciãos, são pessoas casadas normais, mas que são o núcleo da comunidade, que contrata o pastor. O pastor começa a dar problema, descontrata. Simples. Né? Por quê? Porque o pastor é funcionário do povo. O povo é que manda. E o pastor que obedece. Não é assim a Igreja Católica. A Igreja Católica, o padre, ele é servo de Deus, escolhido por Cristo. E ele que recebe esse poder de Deus, né? É um poder sobre a igreja. Claro, por quê? Quem tem poder sobre o corpo de Cristo no altar, tem poder sobre o corpo de Cristo, que é a igreja. O sacerdócio está realmente ligado ao poder. Mas essa dinâmica de poder, ela não pode ser entendida fora daquilo que Jesus fez. A igreja tem poder quem se oferece como vítima. Porque é a forma de equilibrar o abuso de poder. É a forma de nós pormos um freio àqueles que, usando o seu poder, maltratam as ovelhas. O pastor opulento que se alimenta das carnes gordas das próprias ovelhas e deixa o seu rebanho abandonado. Não. A figura do bom pastor é a figura do rei Davi, que se oferece como herói para salvar ovelhas. Ele enfrenta o leão, pondo em risco a própria vida para salvar as ovelhas. O resto é mercenário. Então, o que aconteceu nos últimos tempos com a igreja? Primeiro, a igreja, pelo próprio estilo de vida dos padres, vai ficando cada vez mais frouxo e os padres são vistos cada vez mais como poder e não como vítima de amor. É evidente que essa caricatura de um sacerdócio que é só poder tem que ser corrigida. Então o que você faz? Tira o poder dos padres. Então você tem uma crise sacerdotal que é baseada nisso. Ou seja, um grupo enorme dentro da igreja que se dedica dia e noite a tirar tudo o que seja manifestação de poder sacerdotal. Tirem as casulas, tirem as batinas, pare de chamar o padre de padre, chama o padre pelo primeiro nome, é o João, é o Antônio, é o Zé, não é mais padre Antônio, padre João, padre José. O padre vestido de manga de camisa, vestido com a roupa qualquer igual a todos, dando poder à comunidade, onde o padre é só o coordenador do processo. O padre não tem nada de sagrado, o padre não tem poder algum. Péssima solução. A solução Deus apresentou em carne e osso no Padre Pio. A solução de nós não termos padres que sejam pequenos déspotas, senhores arrogantes, cheios de poder que maltratam as ovelhas,
não é reduzir o padre a um Zé Ninguém. A solução é, para não termos padres arrogantes e déspotas, conscientizar o padre que ele é vítima de amor. Ele precisa se oferecer. Por isso Deus crava as suas chagas no corpo de um sacerdote. Padre Pio é o único sacerdote estigmatizado da história da Igreja. Nenhum outro santo estigmatizado foi sacerdote. Ele foi o único. E Deus mandou esse sacerdote exatamente no momento da maior crise de identidade sacerdotal, em que, de alguma forma, as pessoas estavam esquecendo o quanto o padre precisa ser vítima de amor. O Padre Pio, que tem uma vida assim bastante rocambolesca, ele que já sofria febres de 50 e tantos graus, começou a sentir que ele tinha estigmas invisíveis. Até aí estava muito bom. Aquilo lá doía. No início foi difícil para ele se acostumar com aquela dor, não aparecia nada, não tinha nada, mas estava com aquelas dores. Já era padre, já oferecia a missa. Um dia ele aparece fazendo assim com a mão. A mãe diz: está tocando guitarra? Está tocando violão? O que é isso? É que estava doendo a mão. Até que finalmente ele vai para San Giovanni Rotondo e um dia, rezando sozinho no coro, diante de uma imagem de Jesus crucificado, ele tem uma visão de Jesus que lhe aparece e diz a ele, e essa frase é tudo: eu te associo à minha paixão. Eu te associo à minha paixão. Quando ele se dá conta, está todo ensanguentado. No início, ele ficou bastante preocupado, achava que ia morrer de hemorragia, tal era a quantidade de sangue que vertia de suas chagas. Durante 50 anos, então, ele carregou aquelas chagas milagrosas que médicos tentaram curar e não conseguiam. No fim da vida, antes de morrer, as chagas foram desaparecendo e aconteceu o segundo maior milagre. O maior milagre foi as chagas durante 50 anos. Eram chagas que não eram purulentas, não davam nenhum sinal de cura, de cicatrização e nem nenhum sinal de regressão, de apodrecimento. Nada. Quando de repente as chagas que estavam lá comprovadamente por 50 anos desaparecem e aparece a carne normal, sem nenhuma cicatriz. Zero cicatriz. Como é possível uma ferida de 50 anos desaparecer sem cicatriz? E assim ele morreu, Deus assinando mais uma vez a presença naquele sinal externo, que era simplesmente o sinal externo de uma realidade espiritual interna que todo sacerdote precisa viver. Nós não somos chamados como padres a ter as chagas do Padre Pio, mas somos chamados como padre a ser vítimas. Vítimas que intercedem, vítimas que oferecem. A missa do Padre Pio era longuíssima, com 50 essas. O Padre Pio seria um capelão que atrapalharia a vida de qualquer Carmelo. 2 horas e meia de missa. Mas por quê? Porque o homem ficava 45 minutos só no memento dos vivos. Ele parava no memento dos vivos e não ia para frente. O memento dos vivos é a parte da oração eucarística aqui, né?
Padre diz: lembrai os vossos filhos e filhas, e o padre fica lá em silêncio por uns breves momentos. O breve momento do Padre Pio era 45 minutos, onde ele rezava e intercedia como sacerdote. E ele carregava no seu próprio corpo o peso daquela intercessão, daquela oração. O famoso episódio em que um bispo auxiliar, um desconhecido bispo polonês, chamado Karol Wojtyła, futuro Papa João Paulo II, enquanto estava no Concílio Vaticano II, escreveu ao Padre Pio. Uma senhora, mãe de família, polonesa, diagnóstico de câncer, necessidade de oração urgente. O Padre Pio recebeu aquela carta em latim, leu, parou, pensou, depois respondeu: eu aceito. Eu aceito tomar sobre mim todas as dores dessa intercessão. Eu aceito a cruz de rezar por essa mulher. Que dores, que sofrimentos, que preço ele teve que pagar por essa cura. E a cura aconteceu. Mas não sem sofrimento da parte daquele que intercedia. Eis aí. Sei que tive que me expandir em muita teologia do sacerdócio, mas é para jogarmos luz sobre esse grande santo que hoje celebramos e para pedir a Ele que de lá do céu toque cada vez mais sacerdotes para serem verdadeiras vítimas de amor. Vítimas, porque todo sacerdote, como Cristo, é vítima. Peçamos a Deus, pela nossa arquidiocese, sobretudo, para que as batinas pretas dos nossos padres não sejam somente uma roupa da moda, mas sejam verdadeiras mortalhas de homens que se ofereceram a Deus, porque o sacerdote não é um homem, é o sacrifício de um homem.